Bom dia, então. Meu nome é Mariana. Meu grupo, então, é composto por mim, pela Pamela e pela Jennifer. Nós vamos falar, então, sobre esse artigo publicado no PubVet, que denomina, então, Eficácia analgésica da administração do meloxicam no período pré ou pós-operatório em cadelas. A nossa abordagem, então, vai ser feita em 4 tópicos, sendo que inicialmente vamos falar sobre a farmacologia do meloxicam e depois sobre o artigo, falando seus materiais e métodos, resultados de discussão e a conclusão. Então, o meloxicam, o que ele é? Ele é um anti-inflamatório não esteroidal, conhecido como ANI. Ele é usado, então, para inflamação e modulação da dor. Ele vai possuir, por isso, propriedades anti-inflamatórias, antipiréticas e analgésicas. Ele vai atuar na inibição da COX-2, que está presente em grande quantidade na cascata inflamatória. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Quando temos uma lesão na membrana celular, que ela é composta então principalmente pelos fosfolipídios, vai haver então a ativação da enzima fosfolipase A2, que vai estar presente então nos leucócitos e nas plaquetas. Por causa dessa ação dessa enzima, vai haver então degradação desses fosfolipídios em ácido araquidônico. Esse ácido araquidônico vai ser metabolizado por duas enzimas, a lipoxigenase e a ciclooxigenase, que é a COX, formando então os leucotrenos, tromboxano, prostaglandinas e prostaciclinas. As prostaglandinas, que são o nosso foco de estudo, elas são divididas em COX-1, que é a prostaglandina fisiológica, e COX-2, que é a prostaglandina patológica. Vamos falar um pouquinho mais sobre elas. Essas COX-1 e COX-2 são enzimas que vão então ser muito semelhantes em sua estrutura proteica. A COX-1 ela vai possuir 17 aminoácidos na porção carboxo terminal e a COX-2 vai possuir 18, dando assim então um 60% de homologia genética. Porém, mesmo que elas sejam muito semelhantes, elas são codificadas por genes diferentes. A COX-1 pelo cromossomo 9 e a COX-2 pelo cromossomo 1. A COX-1 e a COX-2, então, elas têm pequenas diferenças que vai conferir, então, funções distintas entre elas. A COX-1, ela vai presente, então, em vários tecidos, né, como vasos sanguíneos, estômagos e rins. Por essa presença em vários tecidos, ela vai ser chamada, então, de enzima constitutiva. Já a COX-2, ela vai estar presente principalmente nos locais de inflamação. Por isso, ela é chamada, então, de enzima indutiva da inflamação. A COX-1, então, ela é associada à produção das prostaglandinas e vai possuir vários efeitos fisiológicos positivos para o organismo, como proteção gástrica, agregação plaquetária, homeostase vascular. Já a COX-2 ela é expressa por células envolvidas no processo inflamatório, como os macrófagos e os monócitos. Ela pode ser encontrada além dos locais de inflamação nos rins, do cérebro e no útero, por exemplo. A COX-2, que é o nosso objetivo do estudo, já que vai ser o meloxicam que vai inibir ela pode ser induzida então pelas citocinas e outros mediadores no sítio de inflamação e pode ser inibida então por glicocorticoides. Então, por que a gente quer inibir a COX-2? Por que a gente quer inibir a produção das prostaglandinas? Porque as prostaglandinas, elas atuam em diferentes processos fisiológicos e patológicos, como, por exemplo, vasodilatação, vasoconstrição, contração e relaxamento da musculatura, aumento do fluxo renal, do fluxo sanguíneo renal. Então, ela tem diversas funções. E quando a sua produção é aumentada, quando há uma lesão na membrana que faz com que a sua produção seja aumentada, vai ocorrer então maior sensibilidade à dor e à febre e incremento então da resposta inflamatória. Dessa forma, surgiu os AINES, que são os anti-inflamatórios não esteroidais, que vão atuar inibindo as enzimas COX. Inibindo essas enzimas, vai diminuir a produção das prostaglandinas, combatendo então a inflamação, a dor e a febre. As medicações inibitórias do COX-1, elas inibem então a formação do tromboxano. E a inibição do COX-1 ela é muito associada a risco de sangramento e a danos no trato gastrointestinal. Lembrando que as prostaglandinas são associadas positivamente a esse caso. Como vai forçar uma diminuição, vai dar esse aumento de risco. Por isso foi feito alguns estudos para desenvolver medicações que consigam inibir o COX-2, que é o caso do meloxicam. Então, a inibição do COX-2 foi feita para diminuir esses efeitos adversos que se tinha quando inibia a COX-1.
As meninas vão falar agora em seguida, então, um pouquinho mais sobre isso. Então, falando um pouco da dose do meloxicam, a ação farmacológica dos anti-inflamatórios não esteroidais depende da dose e do tempo utilizado, de utilização desses fármacos. E nós devemos ter cautela no uso crônico desses medicamentos, porque pode aumentar as chances, né, de desenvolver alguma toxicidade e morbidade aos indivíduos. Como ele possui uma pequena janela terapêutica, é preciso observar com atenção os níveis plasmáticos do fármaco para manter uma dose efetiva sem ultrapassar o nível passível de provocar essa toxicidade. A dose preconizada para cães é de 0,2 miligramas quilo dia. Com relação à farmacocinética do meloxicam, a sua absorção ocorre completamente após a administração oral, sendo que a sua concentração plasmática máxima ocorre em 6 horas e a sua concentração fica estável no segundo dia de tratamento. Com relação à sua distribuição, aproximadamente 97% de meloxicam fica ligado às proteínas plasmáticas. O meloxicam é metabolizado no álcool, um derivado ácido e em vários metabólitos polares. Esse ácido é um ácido fraco, sendo assim absorvido pelo estômago e o intestino. A sua eliminação ocorre em um tempo em 24 horas e aproximadamente 75% da dose administrada é eliminada através das fezes e o restante pela urina. Com relação aos efeitos adversos do meloxicam, eles podem ocorrer no sistema gastrointestinal, ocasionando vômitos, inapetência, gastrite, ulcerações e hemorragias. Nós devemos ficar atentos aos animais que apresentam comprometimento prévio do fígado e problemas renais, ou que estão em tratamentos prolongados com esse medicamento. Com relação à superdosagem do meloxicam, como ele apresenta uma pequena margem de segurança, quando utilizado em dose 2 vezes maiores que a terapêutica, já é possível observar úlceras em cães. Com relação às interações medicamentosas do meloxicam, ele tem interações com pelo menos 8 fármacos, sendo que o sinergismo, onde pode aumentar os riscos de sangramentos e ulcerações, antagonismo, levando à diminuição do efeito terapêutico, tanto dele quanto do outro medicamento. Também pode aumentar a toxicidade de alguns medicamentos. Falando do artigo, dos materiais e métodos, foram utilizadas 26 cadelas com idade estimada entre 5 a 10 anos, provenientes de uma ONG, onde foi realizado o procedimento de ovário salpingo e esterectomia eletiva. Essas fêmeas foram divididas em 2 grupos, o grupo pré e o pós-operatório, onde o grupo pré recebia o meloxicam na dose de 0,2 mg quilo pela via intravenosa e o grupo pós recebia o meloxicam após o procedimento. Foi feita a avaliação de dor desses animais por um único avaliador experiente com auxílio da escala composta de dor de Glasgow, onde este avaliador avaliou a dor antes do procedimento, no momento basal, que seria o momento zero, e depois 2 horas após o procedimento, 4, 6, 8, 12 e 24 horas de pós-operatório. Sendo feito o resgate analgésico dos animais que tinham uma pontuação maior ou igual a 6 pontos na escala de dor, sendo o resgate feito com a morfina na dose de 0,5 mg quilo pela via intramuscular. Resultados de discussão. Os parâmetros fisiológicos avaliados nas cadelas foram frequência cardíaca, frequência respiratória e temperatura.
Estes não diferiram dentro do mesmo grupo, mas teve diferença apenas entre os grupos que receberam o meloxicam pré-cirurgia e os que receberam o meloxicam pós-cirurgia. No grupo que recebeu pré, a pontuação máxima na escala de dor de Glasgow foi de 5 pontos, e no grupo que recebeu o meloxicam pós-cirurgia, a pontuação máxima foi de 7 pontos. A escala de dor, ela vai até 24 pontos, e todos aqueles animais que tiverem a escala entre 6 ou mais de 6 já necessitam de resgate analgésico. Aqui no gráfico, mostramos o resgate pós-operatório com morfina. No grupo pré, já demonstramos aqui em verde que teve uma maior eficácia analgésica, não necessitando de resgate analgésico em nenhum momento dentro das 24 horas após a cirurgia. Já no grupo pós, em vermelho, podemos ver que teve uma menor eficácia analgésica, porque o resgate analgésico já teve a partir das 4 horas após a cirurgia, alguns animais necessitando antes ou outros depois, conforme a escala de dor, e todos que receberam a morfina foram na dose de 0,5 mg por quilo via intramuscular. Então, os animais que receberam o meloxicam pré tiveram uma analgesia preventiva ali que reduziu ou até impediu a sensibilização espinhal decorrente do estímulo doloroso. Houve, então, uma redução da necessidade de hiperalgesia e sensibilização do sistema nervoso central, fazendo assim com que tivesse scores de dor no pós-operatório bem menores, quando comparado com o grupo que recebeu o pós. Estes que receberam meloxicam pós a cirurgia necessitaram de resgate analgésico, né? A partir lá das 4 horas, como pudemos ver no gráfico. O que o meloxicam fez aqui? Ele impediu o score de dor maior, porque com 7 pontos que eles tiveram lá na escala de dor, essa foi considerada de moderada a leve. Então, a experiência dolorosa desses animais foi de moderada. Claro que alguns animais ali apresentaram quadros de dor maior, outros menores, mas aqui todos tiveram que ter resgate analgésico após a cirurgia. Então, quando comparação com o que recebeu pré-cirurgia, esse aqui não teve uma ação analgésica tão desejável quanto os animais que receberam pré, demonstrando assim que é mais eficaz o meloxicam quando são recebidos antes do processo doloroso. É isso, muito obrigada!